Muito bom dia a todos, senhoras e senhor vereador, ao público presente, que hoje não temos ainda, pelo menos, e aos nossos funcionários que estão a dar apoio à reunião. Muito bom dia, e à senhora jornalista também. Nós fazemos hoje a reunião número 13 de 2023 e eu fazia desde já a distribuição do resumo diário de tesouraria. Senhoras vereadoras, faz favor. Dando nota de que ao dia 5/7, ao dia de ontem, havia um total de disponibilidades de 1.362.061,37 €. Entramos então no período antes da ordem do dia. Dava a palavra às senhoras vereadoras, senhor vereador, quem quiser usar para as questões que quiserem colocar. Senhora vereadora Casimira Alves. Tenho aqui uma questão que eu gostaria de, talvez, de saber um pouco mais ou de também dizer o meu lamentar, que é sobre o campo de férias. Via saber, não por portas e travessas, mas diretamente com pais, numa situação que há crianças de Alpiarça que vão para o campo de férias ou os tempos livres de Valdecavalos, por várias razões, porque o acolhimento das crianças lhes é facilitado, acolhem as crianças um pouco mais cedo, e não só, a nível de preço, uma criança paga por semana com as refeições 30 €, 25 €, assim é que é, porque dá 10 € por semana e 3 € por refeição, e fazendo contas e atendendo que o mês de agosto, por exemplo, tem 5 semanas, uma família com 2 filhos pagaria 400 € aqui em Alpiarça, e lá será mais ou menos metade a menos, o que não é de 400 € representa praticamente um subsídio de férias, não é? Para uma pessoa que ganha o mínimo nacional. E então, eu acho que gostaria de saber realmente o que a senhora vereadora teria ou pensa fazer algo para recuperar essas crianças cá para Alpiarça, entendendo que vivem em Alpiarça, os pais, e que se não acha também, não é de lamentar realmente que as pessoas tenham que ir para fora para pagar menos e terem outras condições, que é de terem um acolhimento mais apropriado para pessoas que trabalham, porque afinal é isso também, os tempos livres, não é só passeios e etc., mas é também o acolhimento das crianças que os pais trabalham, não é? Que os pais trabalham e que precisam realmente destes campos de férias para as suas crianças, e é por isso também que pagam. Senhora vereadora Fernanda Cardigo, se faz favor, tem a palavra. Muito bom dia a todos. Eu tenho aqui algumas questões, outras são considerações mesmo, e a primeira é em relação ao centro de saúde. Eu ouvi na Assembleia Municipal a senhora Presidente dizer que não vamos lá com manifestações, e que será na base do diálogo, da conversa, é que conseguiremos lá ir. Em relação ao centro de saúde, penso que andamos aqui na base do diálogo já há imenso tempo e cada vez está pior. Na semana passada, 2 dias, não houve médicos mesmo. Esta semana parece-me que vai pelo mesmo. O receituário está muito atrasado e isto tem tudo tendência a agravar. Pela experiência que tenho e o que aconteceu em relação ao CTT, por exemplo, em Alpiarça, nós fomos lá com diálogo, mas também com manifestações. Foi preciso e também com manifestações. Portanto, penso que não é de desprezar também essa ideia de nos juntarmos à população e fazermos uma pressão maior.
Em relação à Caixa Geral de Depósitos, uma experiência própria. Eu fui já 2 semanas e estranhei que estava um calço a calçar a porta. Nem percebi muito bem porque naquele dia não estava assim muito calor. Mas agora há 2 dias fui lá e a porta estava fechada e andei para sufocar lá dentro. E depois lembrei-me do calço e fui abrir a porta. Portanto, eu penso que... Mas da zona dos multibancos? Dos multibancos, porque já houve lá ar-condicionado e deixou de haver. E aquilo agora no verão é insuportável mesmo. Penso que ou tirarão de alguma forma aqueles vidros e fica aberto, ou então tem que arranjar outra solução, porque as pessoas, e ainda mais pessoas idosas, pode até acontecer ali alguma coisa. A outra situação, uma vez que a senhora Presidente tem assento na Assembleia Geral das Águas do Ribatejo, eu verifiquei, as pessoas também me disseram que toda a gente aconteceu o mesmo, que no mês passado recebemos 2 envelopes com a mesma fatura da Águas do Ribatejo. Mas toda a gente com quem eu falei... Com a mesma fatura? Com a mesma fatura. Toda a gente com quem eu falei recebeu 2 envelopes. E eu também recebi. E é a primeira pessoa que me está a dizer que efetivamente... que efetivamente não recebeu. Ora, se estamos a privilegiar o ambiente digital, o envio de faturas eletrónicas, a poupar... Não há diferença nenhuma entre as faturas. Não há diferença nenhuma entre as faturas. Portanto, se isto foi para todos os concelhos desta forma, imagino o valor que foi mais em papel e em tempo e em tudo. A outra situação foi abordada por alguns moradores das casas que vão ser intervencionadas no âmbito da estratégia local de habitação e estão todos muito preocupados com a saída das casas, acham depois que ou poderão não voltar às casas ou poderão aumentar-lhes a renda. Pronto, penso que seria de esclarecer as pessoas em relação a esta situação. Está, penso que sim, que antes da ordem do dia era só. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Com licença. Muito bem, então eu ia procurar dar aqui os esclarecimentos que as senhoras vereadoras solicitaram. Relativamente à solicitação da senhora vereadora Casimira Alves, dizer o seguinte, eu já vou passar a palavra à senhora vereadora porque tem os números mais em concreto relativamente a esta questão, mas já agora dizer, o campo de férias que nós promovemos no município de Alpiarça para as crianças não tem, ao contrário daquilo que é dito pelas redes sociais e por um conjunto de pessoas que deviam de preocupar-se em saber quais é que são as regras que têm que cumprir, porque é fácil, preferem fazer este tipo de considerações para não terem que se preocupar muito, mas isso nós já também estamos habituados, porque as pessoas aqui, havia muita gente que não pagava refeições dos filhos, mesmo não tendo escalão, que não tratava de os inscrever dentro dos prazos, e portanto, havia, e agora esperamos que de alguma forma esteja a ser controlado, algum laxismo relativamente a estas questões. E não pode haver, porque é importante que as pessoas cumpram as regras para poderem ver os seus direitos acautelados. O campo de férias tem um preço unitário por semana, sobre o qual existem um conjunto de isenções e de reduções. As pessoas, não são todas as famílias que tenham 2 filhos, que pagam
400 euros no mês para ter os filhos nos campos de férias. Nós, não só, apesar de o preço ser mais elevado, mas com as isenções e com o regulamento que estabelecemos, estamos a apoiar mais famílias do que anteriormente com os escalões. Porque desta vez as pessoas têm que entregar a documentação que lhes foi solicitada para fazerem prova da sua carência económica. E todas as pessoas que inscreveram os seus filhos e que apresentaram essa documentação tiveram direito às reduções e à isenção nos casos em que isso foi ao encontro das regras que estavam estabelecidas. Depois dizer, é preciso também comparar o que é que as crianças fazem num campo de férias e o que é que fazem noutro. Não é só o facto de estarem ocupadas com que tipo de atividades, mas é também as oportunidades fora daqui que lhes são dadas de visitas que habitualmente não eram feitas. E, portanto, as crianças no campo de férias em Alpiarça têm um conjunto de atividades e um conjunto de passeios substancialmente diferentes dos que têm noutros sítios. E isso, naturalmente, também tem que ser valorizado. Ou seja, se nós conseguimos fazer um campo de férias muitíssimo mais barato, se tivermos as crianças todas fechadas todos os dias nas piscinas ou noutro sítio qualquer. E, portanto, isso com certeza que é muito mais barato. Agora, se nós lhes dermos um conjunto de atividades que procuramos que sejam criativas, que as envolvam e que as desenvolvam do ponto de vista físico, cultural, do ponto de vista do convívio e da socialização entre eles, etc., naturalmente que temos que apelar a atividades nas quais, se calhar, temos que encontrar forma de ter outros mecanismos, precisamos de mais, se calhar, mais equipamentos, mais materiais, e depois tem a ver com os sítios onde nós estamos a proporcionar visitas. Portanto, dizer apenas que o campo de férias foi pensado à semelhança do que fizemos o ano passado, de modo, por um lado, a ir ao encontro daquilo que são as atividades que as crianças gostam de fazer e que se sentem bem a fazer. Nós estamos, inclusivamente, a ter feedback, neste caso só passou esta semana, mas estamos a ter feedback não só das equipas que estão com os meninos, da Tempos Brilhantes, mas também dos próprios meninos, e a perceber se eles gostam, se estão contentes, se querem mudar alguma atividade, se acham que queriam fazer outra coisa, e, portanto, vamos também ouvindo. E o feedback é extremamente positivo, e ainda só tivemos uma semana de atividade. E estamos à procura, obviamente, de encontrar uma forma de conjugar isto, a qualidade que queremos prestar, com um valor que seja suportável para as famílias. As famílias que têm condições para isso estão a receber as isenções e as reduções a que teriam direito num outro quadro em que houvesse escalões. A diferença é que nós aqui contabilizamos outro tipo de rendimentos e, em alguns casos, não foram tão poucos como isso, levaram a que o apoio que o município está a dar às famílias é maior do que dava antes só com a história dos escalões. Eu, de qualquer maneira, passava para a Sra. Vereadora Maria Rosa do Céu apenas para dar os esclarecimentos que ela entendeu. Depois já estou... tinha, a Sra. Sim, Vereadora, era com o mesmo assunto e a Sra. Vereadora podia-me já responder. Tudo também. bem? Então... Em relação a essas atividades, nesta semana, por exemplo, nesta primeira semana, qual foi a atividade e quem frequentar só esta semana, qual foi a atividade que fez que habitualmente não se fazia? É só. Bom dia a todos. Começando pelas questões da Sra. Vereadora Casimira. Aqui o valor praticado não é sempre os 40 euros, tal como a Sra. Presidente já disse. Nós temos 40, 30 e 20 e, além dos rendimentos, foi tida em conta as despesas de habitação. Foi um dos critérios, por isso é que nós temos muitos mais agregados familiares com o apoio do que tínhamos nos últimos anos, se tivéssemos tido só em conta o escalão. Só dizer que o hotel está esgotado até à 7ª semana, estamos a equacionar ainda a possibilidade de, a partir dessa semana, poderem entrar, porque nós temos um limite de 50 inscrições por semana, e que, só para dizer que de algumas semanas,
principalmente aqueles encarregados de educação que tinham escolhido o limite das 8 semanas, que era o que era possível, tiveram que abdicar de algumas semanas em função daqueles que tinham menos semanas. Ou seja, nem toda a gente teve hipótese de ter as semanas todas. Porquê? Porque tivemos efetivamente uma grande procura do OTL. Dizer que eu não tenho aqui o mapa das semanas todas, tanto do pré-escolar como do primeiro ciclo, das atividades, mas posso-lhe fazer chegar as atividades. Sei que, até porque não estão a ser realizadas pelos técnicos do município, como acontecia nos outros anos, ou seja, estão a ser realizadas com técnicos da empresa, que apenas têm que se preocupar naquele dia com as crianças, coisa que nos outros anos não acontecia. Ou seja, o técnico um dia estava no gabinete, no outro dia estava nas piscinas, no outro dia ia ao museu, ou seja, apenas estes técnicos apenas só têm que se preocupar com as crianças diariamente e semanalmente. Ou seja, efetivamente, eu sei que esta semana a saída é à praia, as outras atividades que são realizadas no município, não lhe sei dizer ao pormenor o que é que foi feito de manhã à tarde, mas que posso fazer chegar o mapa todo detalhado das semanas todas, das 10 semanas. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Relativamente às questões que coloca a Sra. Vereadora Fernanda Cardigo. Bom, relativamente ao Centro de Saúde, Sr. Vereador, nós temos formas de ver diferentes as coisas. A verdade é que nós temos estado numa posição dialogante, quer com com a própria Unidade de Saúde Familiar, quer com o ACES, quer com a ARS, quer com o Ministério, e já demos aqui passos importantes e, portanto, nós não conseguimos transformar profissionais em médicos, nem conseguimos, depois do Ministério ter aberto um concurso para todas as vagas que estão livres, de um momento para o outro, não havendo nenhum candidato, nós não conseguimos, por isso simplesmente, obrigar os médicos a candidatarem-se e a quererem vir. E, portanto, é uma coisa completamente diferente de estarmos a falar numa empresa que quer encerrar serviços, sendo que isso não tem uma ligação direta à falta de profissionais habilitados a prestar aquela função. E, portanto, a comparação com outras situações, apesar de a Sra. Vereadora acha que são as manifestações que fazem a pressão para resolver os assuntos. Eu acho que não, acho que é o trabalho de bastidores e é o facto de haver diálogo e de haver discussão é que resolve as situações e, portanto, aqui nós, enfim, cada uma terá a sua forma de ver. Eu acho que é mais profícuo e é mais efetivo nós continuarmos num diálogo que tem sido feito inclusivamente por toda a comunidade intermunicipal e, portanto, que tem permitido que as câmaras municipais da Lesíria tenham estado num diálogo direto e próximo com o Ministério da Saúde no sentido de ultrapassarmos esta questão. Até porque não é uma questão, como sabem, exclusiva da nossa região, mas é uma questão fundamental, como eu já tenho dito, relativamente à salvaguarda do interesse das nossas populações. Neste momento, nós estamos com um processo que teve um avanço substancial, que decorreu da última reunião que o Sr. Ministro teve aqui com os presidentes de Câmara da Comunidade. Há um conjunto de compromissos que foram aqui assumidos que já estão a materializar-se. Um deles materializou-se na última resolução do Conselho de Ministros, onde o Ministro da Saúde assumiu uma coisa que nós tínhamos, tínhamos falado na reunião e que ele se tinha comprometido, mas que não tinha ainda avançado em termos concretos. E agora avançou. Ou seja, o Sr. Ministro da Saúde comprometeu-se, e isso já saiu em resolução do Conselho de Ministros, com a passagem, a uniformização das unidades de saúde familiar, todas numa tipologia tipo B, o que significa que a nossa unidade de saúde familiar e outras semelhantes à nossa vão ter essa evolução mais rapidamente do que estava previsto anteriormente. E isso, como sabe, tem consequências relativamente às remunerações dos médicos, que é aquilo que está em causa. Vamos ver, nós temos, para já, temos falta de médicos especialistas em saúde familiar. É um ponto. É uma situação que só se resolve a prazo, porque tem que se formar outros médicos. Os médicos demoram muito tempo a formar. Mas aqueles que temos não querem, não têm estado a aderir
à vinda para as unidades de saúde familiar, exatamente por uma questão de remuneração. Essa questão há de ser ultrapassada com base na decisão que foi tomada agora. E, portanto, a nossa perspectiva é, e estamos a negociar com o SF, no sentido de perceber, até ao momento da concretização desta passagem, como é que nós podemos garantir que vamos tendo médicos com um outro tipo de vínculo à unidade de saúde familiar. É esse o nosso propósito. Estamos a tratar disso com a coordenadora da unidade e julgo que estaremos por uma ou duas reuniões presos no sentido de materializarmos esse apoio do município até ao momento em que se consiga concretizar esta passagem. Aparentemente, e o que se espera é que, uma vez feita a passagem, estas unidades de saúde familiar sejam atrativas para outros profissionais, uma vez que os montantes de vencimento vão ser equiparados, são vencimentos que têm uma base e depois o acréscimo de vencimento é calculado por objetivos e, portanto, isso já depende da organização da própria unidade de saúde familiar, são eles que estabelecem os objetivos, o número de doentes por cada um dos médicos, etc. E, portanto, este momento de transição com recurso a médicos tarefeiros, a médicos aposentados que estavam com meios horários. Todo este período foi um período de transição. Aquilo que nós estamos a procurar é fidelizar uma equipa médica jovem que possa levar o projeto por diante. E temos estado a trabalhar nisso. Infelizmente, é uma coisa que não se consegue apressar com nenhuma manifestação. Se eu lhe pudesse dizer, nós vamos todos, juntamos-nos à população, sentimos todos o peso deste problema e vamos todos fazer uma manifestação e no dia a seguir temos o problema resolvido. Não temos. Não temos porque não há possibilidade objetiva de o resolver. Não é uma questão de dizer, então a partir de hoje as coisas funcionam assim. Não dá para fazer assim. É preciso fazer de outra forma. E, portanto, é isso que está a ser feito. Não é possível, não é mais possível adiar o problema. E, portanto, a resolução está em cima da mesa. Agora, ela não acontece com um estalar de dedos, como não acontece noutras situações. Nós temos estado a trabalhar, eu estou convicta de que, com a decisão que foi tomada pelo Governo, com a abordagem que o município está a fazer, juntamente com a USF, e com as perspectivas de isto tudo estar implementado seguramente até ao final do ano, eu estou convicta que nós iniciaremos o próximo ano com uma equipa, se não completa, praticamente completa de médicos, mas de médicos que estejam na unidade. E, portanto, não são médicos que vêm cá, fazem consultas ou fazem serviço e depois vão-se embora. São médicos da unidade que vêm e que preencherão as vagas que nós aqui temos. Portanto, a minha convicção é essa, é nesse sentido que temos estado a trabalhar e julgo que é difícil fazer muito melhor dadas as condições que nós encontramos e que temos. Relativamente à Caixa Geral de Depósitos, eu não tenho notícia desta situação, mas ainda por cima é uma experiência que a senhora vereadora viveu pessoalmente. Eu vou perguntar o que é que se passa, nós não temos nota nenhuma de que os serviços da Caixa estejam para ter qualquer tipo de alteração, antes pelo contrário. E temos inclusivamente falado com a Caixa nos últimos meses, já falámos com a Caixa muitas vezes, até por outra ordem de razões. Portanto, eu vou perguntar se passa alguma coisa, ou eventualmente houve alguma avaria, ou se há ali alguma pretensão de não ter o ar-condicionado ligado. Nós também vamos tentar perceber, porque de facto aquilo ali é muito quente e penso que não se justifica estarem a desligar o ar-condicionado. Relativamente às águas do Ribatejo, eu vou perguntar o que se passou. Como lhe disse, eu não tenho 2 envelopes em casa, pode-se ter extraviado algum ou ter-me passado despercebido. Eu não vou todos os dias ao correio, mas de qualquer forma vou perguntar o que é que se passou, não tenho ideia. Relativamente à estratégia local de habitação, não há a ver, nós ainda estamos na fase de projeto das alterações. Como eu disse na Assembleia, nós estamos a fazer as alterações até, numa boa parte dos casos, tendo em consideração a circunstância dos moradores daquela casa,
nós estamos a programar alterações que vão ao encontro das necessidades daquelas pessoas. E, portanto, não há razão nenhuma de nós estarmos a preparar casas para as pessoas que lá estão e a seguir irmos entregar as casas a outras pessoas, como é evidente. Portanto, nem isso se coloca. O objetivo, vamos lá ver, o objetivo da Estratégia Local de Habitação é criar condições de salubridade às pessoas, não é retirar-lhes a habitação, como é evidente. O programa da Estratégia Local de Habitação é direcionado para as famílias mais carenciadas, com menos rendimentos e, sobretudo, para dotar as habitações em que essas pessoas estão, seja a título de arrendamento, seja até a título privado, porque os privados também se podem candidatar, de condições de salubridade que se considerava que não tinham. Portanto, nós podemos fazer uma declaração pública, podemos fazer... O que não podemos é fazer outro contrato. Nós temos um contrato de arrendamento com as pessoas e esse contrato não se altera em nada. Nós não estamos... A não ser que as pessoas alterem a sua situação económica. Vamos supor que... E era uma feliz alegria... Vamos supor que um daqueles moradores ganha Euromilhões, certo? Essa pessoa, obviamente, deixa de ter condições para estar numa habitação do município a custos controlados. Agora, tirando isso, naturalmente as pessoas que estão mantêm a sua situação económica e financeira, algumas delas com dificuldade ainda porque têm um conjunto de rendas em atraso, estão em incumprimento, inclusivamente com o município. Naturalmente que nós agora não nos passa para a cabeça, em cima dessas dificuldades, ir tirar as pessoas das casas onde estão, como é óbvio. Portanto, o objetivo é, nós somos senhorios, temos a obrigação de fazer obras nos imóveis que temos arrendados. Estamos a fazer as obras. E vamos fazer as obras. O contrato de arrendamento que existe não se altera. E, portanto, nós até, inclusivamente, relativamente a muitas daquelas casas, optámos e tomámos uma decisão de não vender as casas, uma vez que elas se destinam exatamente a poder ser ocupadas por pessoas que não têm condições para comprar casa e, portanto, têm ali uma renda, que é uma renda acessível relativamente aos seus rendimentos e, portanto, o propósito é nós não mexermos nos contratos de arrendamento, fazermos as obras nas casas e as pessoas. A preocupação que neste momento a mim mais me consome é efetivamente como é que eu consigo alojar as pessoas para lhes fazer as obras na casa. Não é uma preocupação de todo de deixar as pessoas sem casa, porque obviamente isso não vai acontecer. As pessoas não... Há uma estratégia local de habitação para criar mais habitação ou melhorar condições de habitação, não é para pôr as pessoas na rua, como é óbvio. Portanto, não, essa é uma situação que não se coloca. Os contratos de arrendamento estão intocados, não vão ter alteração, não há perspectiva de alteração dos contratos de arrendamento. Aliás, não é isso que decorre da própria estratégia. O que decorre da estratégia é nós fazermos as obras com um financiamento partilhado com o IRU e com o PRR, ou seja, criou-se condições neste programa para que o município tivesse condições financeiras para fazer as obras, que era uma coisa que não tinha. E, portanto, é apenas isso e tão somente isso que se está a fazer. As pessoas não têm a sua habitação em causa, nem vão ter que mudar de casa, nem nenhuma dessas circunstâncias coloca. Antes, pelo contrário. O objetivo até é nós conseguirmos alargar este programa e criarmos mais habitação, quer seja destinada às famílias mais carenciadas, quer seja destinada inclusivamente à classe média, porque o nosso propósito é atrair novos moradores para o concelho, de jovens famílias que se queiram aqui instalar e que muitas vezes andam à procura de habitação e que não têm oferta no mercado. E, portanto, o nosso propósito é até estender e criar condições para que essas jovens famílias possam residir no nosso concelho. De qualquer modo, relativamente a esta, não há essa preocupação. Nós estamos a terminar os projetos de especialidade, portanto, fizemos, aliás, como eu disse na Assembleia, nós estamos um bocadinho mais adiantados, precisamente porque, relativamente a outros municípios, precisamente porque avançámos com o projeto sem ser através de acordo quadro e, portanto, não tivemos à espera que se fizesse o acordo quadro para depois irmos lá buscar projetistas
fizemos a consulta ao mercado e estamos a aliás, neste caso até foi um concurso, até foi através de concurso, não foi de consulta, porque o valor base era mais elevado. E neste momento já estamos a trabalhar nas especialidades, o que significa que a breve trecho estaremos em condições de lançar o concurso das obras. Como eu referi, o meu propósito era lançar um único concurso, mas depois fazer as obras por fases. Um único concurso porque permite entregar todas as obras à mesma empresa, que é uma coisa mais, digamos, atrativa para uma empresa, mas o objetivo é fazer por fases exatamente para permitir que se vão alojando as pessoas, fazendo a obra, voltando as pessoas à sua casa, para depois libertarem aquelas que nós tivermos para pôr outras famílias enquanto as obras se fazem. E é esse o objetivo. Também estamos a procurar perceber qual é que é o tempo mínimo em que conseguimos fazer a reabilitação de cada uma das casas, exatamente para permitir não termos que prolongar o alojamento das pessoas fora da sua casa. E penso que isto esclarece mais ou menos, esclarece a questão que a senhora vereadora colocou. Não há outra coisa que, quer dizer, ou fazemos novos contratos, o que então seria incompreensível, ou os contratos estão em vigor, não há razão absolutamente nenhuma. As pessoas, o receio era esse. Os contratos vigoram, e estão em vigor e ninguém contestou contratos absolutamente nenhuns, eles têm que se manter. Aliás, o programa da estratégia não prevê qualquer alteração relativamente a esta matéria, em termos de nós realojarmos outras pessoas ou criarmos espaços para outras pessoas. Nós estamos a fazer reabilitação em imóveis que estão ocupados. Estão ocupados. Não é o facto, as pessoas só precisam de sair para se fazer as obras, não podem lá estar durante o... Vai-se tirar coberturas, vão-se tirar outras coisas, é impossível as pessoas lá estarem a viver durante as obras. Não são umas obras simples dentro de casa em que se possa... Nós chegamos todos para a sala e faz as obras do outro lado. Não é possível. E é só por essa razão que as pessoas têm que sair durante um determinado período. Mas as pessoas saem e voltam para uma casa completamente renovada e com condições incomparavelmente melhores àquelas que têm hoje. Estamos a falar de habitações que têm muitos anos, as pessoas vão ficar como casas novas. Objetivamente, é tudo mudado e, portanto, até porque as obras têm que cumprir níveis de eficiência energética muitíssimo exigentes e, portanto, estamos a falar de uma mudança substancial na casa das pessoas, o que lhes permitirá ficar com uma casa nova e impecável. E, portanto, e a que têm direito, as pessoas não é porque têm menos ou mais rendimentos que não merecem viver numa casa em condições. Portanto, o objetivo é tão somente esse, não é pôr em causa nenhuma das situações que estão. As pessoas pagam as rendas estão calculadas com base nos rendimentos das pessoas e, portanto, é isso que vai continuar a acontecer. Não vamos alterar nada disso. Muito bem. Então, eu julgo que, não sei se os senhores vereadores querem fazer mais alguma questão. Em relação a isso, ao alojamento temporário, já há algum avanço? A senhora Presidente falou em adquirir algumas casas. Sim, nós estamos. Há algumas casas que nós temos e que estamos a tentar, com os nossos serviços, perceber, em termos de projeto, se conseguimos adaptar as casas de forma a que elas tenham condições para albergar uma ou duas famílias enquanto as obras decorrerem. E estamos atentos ao mercado relativamente a casas que estão, como sabe, as casas que estão dentro da ARU e agora, ultimamente, muitas das casas que estão fora da ARU, mas que os compradores recorrem a crédito bancário, são submetidas ao exercício do direito de preferência por parte do município. E, portanto, nós temos estado atentos para perceber, há um conjunto de casas ou que estão a ser alienadas por bancos, ou que estão em fundos imobiliários, etc. E nós estamos atentos no sentido de perceber se o município, porque a estratégia também comporta essa possibilidade, se o município encontra nessas vendas alguma casa que cumpra estes requisitos e que nós possamos fazer algumas pequenas reparações apenas para depois manter lá as pessoas enquanto fazemos Mas, de todo modo, é claro que nós não vamos começar obras, a não ser naqueles casos
em que as pessoas já nos informaram relativamente à disponibilidade de ficarem com familiares. E nesses casos podemos começar por essas obras, porque as pessoas têm essa possibilidade, o que já permite começar por aí. É claro que não vamos começar obras em casa de pessoas que não têm outro sítio para onde ir, até termos uma alternativa para as albergar. Portanto, e sendo certo que nós temos prazos para executar a estratégia local de habitação, portanto, isto não pode ser uma coisa que se pode prolongar muito para além do tempo, porque nós temos uma calendarização e, portanto, temos que a cumprir. Muito bem. Senhor Presidente, desculpe lá, mas houve uma pergunta que me esqueci. Ok. O Sr. Presidente da Junta, na Assembleia de Freguesia, afirmou que já tinha recebido da Câmara 1/6 do valor referente às transferências de competências. E eu queria perguntar se realmente era assim, porque ainda não houve transferência de competências, ainda não foi às respectivas Assembleias, não veio à Câmara. O valor a transferir... A Câmara já veio. Transferência de competências? Não, veio o auto de transferência de recursos. Não, veio o protocolo. Veio o protocolo. Transferência de recursos. As competências já estavam transferidas? Não foi transferência de Já estava. porque, aliás, é o obrigo da mesma lei. porque, aliás, isso só se pode materializar no próximo ano, porque e nem é a Câmara que vai passar para a Junta de Freguesia, vai diretamente, a Câmara só tem que dizer qual é o valor. Por isso é que só receberam 1/6. Não, a Câmara pode fazer a transferência diretamente ou pode fazer através Mas não é isso que diz a lei. É. Então mudou completamente, mas onde é que eu passei aí que mudou completamente, porque o objetivo era mesmo esse, era referenciar qual era o valor e foi por isso que se fez esse saldo de transferência de recursos, que não foi protocolo. Porque as competências já estão transferidas, senhora vereadora. Não pode ser, as transferências não vieram... Já estavam transferidas antes. Não, porque para já a senhora Presidente tem que pôr no orçamento este ano, tinha que comunicar até junho. E comuniquei. Tinha que comunicar até junho, mas só tem efeitos a partir do próximo ano. Certo, mas relativamente aos recursos deste ano que estamos a transferir, do ano em que estamos a transferir agora, nós não precisámos transferir porque as competências estavam transferidas. A competência sobre os cemitérios e sobre os parques infantis estava transferida. Não estava. O que não havia era transferência de recursos. Não estava, senhora Presidente. Não estava. Transferência de recursos não havia. Não estava. Mas agora há. Transferência Pronto, de recursos. vai ver isso melhor porque isso não estava nada os 10 transferido. mil euros nunca lá chegavam. Eles estavam lá para Olha, transferir. não vai viajar a conversa. E o resto há de ser transferido. Não vá e vá diretamente ver exatamente como é que isso tem que se processar, porque isso não é nada assim. Pronto. Muito bem. Eu Pois sei, não era assim, de facto, não assim. era. A lei não diz isso. Muito bem. Não era assim. A lei não diz isso e os senhores estão a deturpar completamente a lei. Muito bem. Damos início à nossa ordem de trabalhos e começava pelo ponto 1, proposta de autorização para a adjudicação por ajuste direto das lojas 16 e 17 do mercado municipal e aprovação da minuta do contrato que vem para a deliberação. Senhores vereadores, têm a palavra relativamente a este ponto. Sim, nada contra, portanto, só tenho aqui uma dúvida. E, na dúvida, a minha dúvida é só, o ponto diz que é ajuste direto das lojas 16 e 17, as lojas, e depois a proposta em todo o documento, fala na loja 16/17. É porque ela está, se vir fisicamente, a loja está aberta. Está ligada, mas porque é que não há aqui uma uniformização no ponto pode-se colocar loja 16/17, não há problema nenhum com isso. A questão que lá está é que, de facto, são duas lojas, estão identificadas como duas lojas, mas elas fisicamente são só uma, porque já estavam, e portanto estão abertas. Pois, é só uma questão de uniformização. Não, sim, mas e podemos mudar aqui no título do ponto e pôr da loja 16/17, escusamos estar a alterar depois todo o contrato. Certo. Muito bem. Não há mais questões relativamente a este ponto e eu, portanto, punho o ponto à votação.
Proposta de autorização para a adjudicação por ajuste direto da loja 16 e 17 do Mercado Municipal de Alpiarce e aprovação da minuta do contrato. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 2 da ordem de trabalhos é a proposta de autorização para a adjudicação por ajuste direto da loja 9 do Mercado Municipal e aprovação da minuta do contrato. Senhoras vereadoras, têm a palavra. Posso? Aqui também só tenho uma questão que é em relação ao valor. Esta loja que tem 12 metros, 12 metros e meio, 12 metros quadrados, vai por 70, vai ser arrendada por 70, não é? 70, 62. A outra tem o dobro, 25, e vai ser por 102. Qual é aqui o critério? Sr. Vereador, os preços de adjudicação das lojas estavam previstos no regulamento do mercado e são exatamente nós mantivemos exatamente os preços. Tem a ver com as áreas, tem a ver com as áreas das lojas. Era assim que eles estavam calculados, pelo menos, segundo o que nós aqui... Sr. Vereador, faz favor. Nós, agora bom dia, o que nós andámos a ver e que era do regulamento nas lojas que estavam 2 a 2, nas lojas que estavam 2 a 2, é estes os valores que estão praticados. Já está. Que eram praticados. Já vinham praticados e nas individuais eram estes. Nós também nos despertou a atenção. Mas agora, como todos os processos que lá estão de arrendamento estão assim, seria muito difícil e injusto estar a fazer diferente. Era só para perceber. Desligou. Deve ser, porque aquela estava... Ok. Muito bem. Então, assim sendo, eu punha o ponto à votação. Relativamente ao ponto 2, proposta de autorização para a adjudicação por ajuste direto da loja 9 do Mercado Municipal de Alpiarce e aprovação da minuta do contrato. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Proposta de isenção, ponto 3, proposta de isenção de batismos a cavalo, que vem também para deliberação. Esta é a proposta de isenção para os utentes da Associação Spina Bífida e Hidrocefalia de Portugal, que vem nos termos da proposta que está aqui agregada, uma vez que se trata de uma IPSS que apresentou a documentação relativamente à sua situação e porque a Câmara continua a apoiar as atividades de natureza sociocultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, propõe-se que a Câmara aprova a isenção do pagamento de taxas referentes à atividade de batismo a cavalo a efetuar na reserva para a Associação de Spina Bífida e Hidrocefalia de Portugal. De qualquer forma, dá a palavra à Sra. Vereadora para fazer uma explicação mais exaustiva. Não, é só para, bom dia, só para anexar, faltam os 2 e-mails, o e-mail do pedido por parte da associação, que faltava nos documentos, só para enquadrar o pedido, ou seja, não fomos nós que decidimos autonomamente, existiu um prévio e depois para os 2 pontos a seguir também tenho aqui os 2 e-mails a solicitar. Muito bem. Assim sendo, eu punho ao ponto à votação. Ponto 3, proposta de isenção de batismo a cavalo relativamente à Associação Spina Bífida e Hidrocefalia de Portugal. Não sei se a senhora vereadora quer fazer alguma questão. Não. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Relativamente ao ponto 4, é uma proposta de isenção para a utilização das piscinas municipais e campos de jogos, que vem também para, neste caso, que vem para ratificação. Relativamente... sim, ok. A senhora vereadora fazer referência na ata, a senhora vereadora Fernanda Cardigo vai-se retirar, faz parte da direção de uma das requerentes nesta solicitação. Então, eu de qualquer maneira faço aqui a distribuição do e-mail com o pedido. A Associação de Idosos Reformados e Pensionistas do Concelho de Alpiarce, a ARPICA, que acolheu o projeto de contratos locais de desenvolvimento social de 4ª geração, CLDS,
também apresentou um pedido de isenção relativamente à utilização das piscinas e campos de jogos para os utilizadores destes serviços prestados no âmbito destes projetos. E a proposta é que se aprove a isenção, a isenção de pagamento da utilização das piscinas municipais e do campo de jogos, com o mesmo pressuposto que fizemos para a entidade anterior e que faremos para as entidades que reúnam este conjunto de requisitos. Alguém quer fazer alguma intervenção? Então eu punho à votação, proposta de isenção, piscinas municipais e campo de jogos relativamente à ARPICA. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto seguinte, eu acho que a senhora vereadora... Já podem chamar a senhora vereadora? Agora fica castigo. Agora com sol ou calor. De fazer constar que a senhora vereadora retomou o seu lugar. E o ponto 5, que vamos agora apreciar, é um pedido de isenção para a utilização da piscina municipal, apresentado pela Fundação José Relvas, relativamente às crianças do pré-escolar e mais os funcionários que as acompanham, e vem instruído dos utentes do Centro de Acolhimento Temporário. O pedido vem instruído nos mesmos moldes que os anteriores e, portanto, a proposta é que se isente o pagamento da utilização da piscina municipal a esta entidade, tal como às anteriores. Não sei se querem fazer alguma intervenção. Não havendo intervenção, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto número 6 é uma proposta de modificação orçamental, é a revisão orçamental número 2, que vem também para deliberação. Esta revisão orçamental, eu faria aqui uma breve apresentação, tem exatamente a ver com a construção da nova unidade de saúde familiar de Alpiarça. Este projeto, como sabem, não estava criado no nosso orçamento, não havia... A perspectiva que havia era que o município só pudesse avançar com esta construção a partir de 2026 e com recurso ao Portugal 2030. Neste momento existem condições e já foi publicado o aviso para recurso a PRR para construir a nova unidade de saúde familiar até 2026 e, portanto, nós precisamos de criar este projeto em termos orçamentais e de o dotar financeiramente e, portanto, desde logo para criarmos condições para termos rúbrica com duas componentes, uma componente de estudos e projetos, que é aquela que efetivamente já estamos a começar a implementar a partir desta alteração orçamental, que é para atribuirmos a realização do projeto e depois a componente de obras públicas, de construção civil, não havendo ainda a previsão exata dos valores, uma vez que o projeto ainda está em fase de atribuição para ser elaborado. Nós temos o prazo até dia 21 de agosto para submeter a candidatura ao PRR e o que é essencial em termos de requisitos é o estudo prévio relativamente à nova construção e, portanto, é isso que vamos adjudicar desde já, no sentido em que possa ser elaborado e possa depois instruir a candidatura. E, portanto, a revisão orçamental é exatamente para se criar este novo projeto e dotá-lo financeiramente para podermos avançar com os procedimentos relativamente à sua concretização. Não sei se há alguma questão. Senhora Vereadora, se faz favor. Senhora Presidente, eu penso que nós não estamos em condições de votar este ponto, porque o que diz aqui é que, face ao exposto, proponho que a Câmara Municipal os libere e depois mais à frente aprovar a revisão orçamental número 2 que se anexa. Ora, eu não tenho cá anexo nenhum. Por acaso também não tenho. Agora vem. Aqui eu não sei se tem que se ver, nós se calhar passamos à frente do ponto para perceber exatamente, eu por acaso não tinha sequer reparado, uma vez que já tinha
Mas é preciso ver, a Sra. Vereadora tem razão, ou seja, o anexo com a modificação orçamental não está no ponto. Então, se entenderem por bem, nós passávamos este ponto à frente e depois voltamos cá se entretanto tivermos aí a documentação. O nosso ponto a seguir é o 7. Tenho que ir aqui à procura dele. Estava aqui tapado. Bom, ponto 7 da nossa ordem de trabalhos. Proposta de liquidação da Agroalpiarça, produção agrícola cooperativa de interesse público, responsabilidade limitada, que vem para deliberação. Relativamente a este ponto, eu fazia aqui uma apresentação do ponto com os considerantes que vêm exatamente e que são pressupostos depois da proposta. A Agroalpiarça, produção agrícola cooperativa de interesse público de responsabilidade limitada, doravante simplesmente cooperativa, é uma entidade que não apresenta resultados positivos nos últimos exercícios, tendo nos resultados dos exercícios anteriores apresentado prejuízos, aumentando o passivo e, consequentemente, diminuindo o seu capital próprio. A cooperativa apresenta a 31 de dezembro de 2022 um passivo de 724.675,30 €, dos quais 574.973,43 € ao município. A cooperativa ainda detém ativos municipais sem capacidade para cumprir com as suas obrigações, nomeadamente de pagamento de contrapartidas. O município de Alpiarça é cooperante da entidade, detendo 99,87% da participação na cooperativa, detendo unicamente um voto, enquadrando-se tal participação nos termos do artigo 58 da Lei nº 50 de 2012, 31/8, segundo o qual os municípios podem criar ou participar em cooperativas, ficando esta sujeita devidamente adaptada aos capítulos 3 e 4 do Diploma do Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais, doravante RGEL. Nos termos desta lei, nomeadamente no seu artigo 40º, a cooperativa encontra-se obrigada a apresentar resultados anuais equilibrados. A cooperativa apresentou resultados líquidos negativos nos anos 2020, 2021 e 2022, obrigando o município a alienar a participação, o que se revelou inviável, ou a promover a dissolução nos termos do artigo 62º, número 1 da alínea D do RGEL. Nos termos do artigo 335, do Código das Sociedades Comerciais, quando metade do capital social estiver perdido, ou caso existam razões fundadas para admitir que tal perda se verifica, deve convocar-se uma Assembleia para se deliberar sobre a dissolução da sociedade, a redução do capital para montante não inferior ao capital próprio ou a realização de entradas pelos sócios para reforço da cobertura do capital, sendo que a única apontada em sede de tal Assembleia, a dissolução, não existindo qualquer cooperante disposto a realizar novas entradas, sendo que a única apontada em sede de tal Assembleia, a dissolução, não existe, isto não tem sentido, não existindo qualquer cooperante disposto a realizar novas entradas. Sendo que a única apontada em sede de tal Assembleia é a dissolução, não existindo qualquer cooperante disposto a realizar novas entradas. Atualmente, a empresa apresenta um capital próprio de 51.080,71 €, caindo na previsão do artigo 35º do Código das Sociedades Comerciais. No relatório do Tribunal de Contas, de verificação interna das contas de 2017 ao município de Alpiarça, já se alvitra a necessidade de adotar medidas legalmente previstas, atenta à situação financeira da Agroalpiarça, a necessidade de acautelar a boa gestão das verbas municipais e a natureza da responsabilidade limitada da cooperativa, remetendo-nos para as decorrências do Código das Sociedades Comerciais e do Regulamento Geral que referizei atrás. Considerando que a deliberação de dissolução cabe por proposta do órgão executivo ao órgão deliberativo no prazo de 6 meses após a verificação da condição que determina a liquidação, o que também se verificou com a aprovação das contas de 2022, no dia 27 de março de 2023. Proponho, no âmbito das competências que me estão conferidas nos termos número 1 do artigo 33º da Lei 75 de 2013, a aprovação da proposta de dissolução da Agroalpiarça, produção agrícola cooperativa de interesse público e responsabilidade limitada, nos termos conjugados dos artigos 40º, 58º e 62º da Lei nº 50 de 2012, 31/8, bem como do artigo 35º do Código das Sociedades Comerciais, submetendo naturalmente à Assembleia Municipal de Alpiarça, a quem caberá a mesma. Esta
situação vinha sendo já há algum tempo dirimida, quer nas reuniões de Câmara, quer na própria Assembleia Municipal. Estão agregados a esta proposta, como eu fiz referência na Assembleia Municipal. Nós temos estado a trabalhar, quer com o Revisor Oficial de Contas, quer com a POC Alentejo, que nos tem dado aqui apoio também financeiro, relativamente a esta questão. Chegaram-nos todas as informações necessárias e são todas conducentes à mesma proposta, e é nessa base que a proposta é apresentada na reunião de Câmara, de forma a podermos prosseguir depois com a apresentação em Assembleia Municipal. Muito obrigada. Eu dava a palavra à Sra. Vereadora. Então, eu não me vou alongar muito sobre este assunto, até porque a nossa posição já é conhecida, já foi várias vezes falado em reunião de Câmara, já foi falado em Assembleia, até por quem conhece muito melhor o historial do que eu. No entanto, tenho aqui duas questões. A Sra. Presidente, também na Assembleia, ouvi dizer que os trabalhadores serão integrados. A minha questão é, de que forma é que pensa integrar estes trabalhadores? Pelo que sei, só poderão ser integrados por concurso, e é essa também a questão, até porque já aconteceu aqui há uns anos com uma empresa municipal em Almeirim, que depois os trabalhadores acabaram por, grande parte deles, não serem integrados. É essa a questão. E também, uma vez que isto só terá eficácia após ir à Assembleia, este ano como é que vai ser? Se vão vender novamente as uvas, o que é que estão a pensar fazer? Muito bem, muito obrigada, Sra. Vereadora. Bom, relativamente aos trabalhadores, eu também já tinha feito esta referência. Nós somos, de acordo com a lei, nós somos obrigados a apresentar uma solução relativamente aos trabalhadores. E essa solução pode ser uma de duas. E depende da vontade dos próprios. Se os trabalhadores quiserem permanecer, são integrados nos quadros da autarquia, sem concurso. Aqueles que quiserem permanecer, sendo certo que há ali categorias profissionais que têm que ser revistas, porque nós estamos a falar, por exemplo, de uma pessoa que está com a categoria profissional de adegueiro, e nós não a conseguimos integrar nos quadros do município como adegueiro, uma vez que não vamos ter, não temos essa categoria profissional. De qualquer forma, encontraremos a categoria, se a pessoa quiser ficar, encontraremos uma categoria profissional que seja compatível com a permanência da pessoa, do trabalhador, nos nossos quadros. Relativamente ou seja, isto é uma forma, é integrar as pessoas nos nossos quadros mediante a sua vontade. A outra é pagar as respectivas indemnizações àqueles que não quiserem ficar integrados nos quadros e que têm direito a elas em virtude, calculadas com base na lei também, em virtude do termo do seu contrato. E, portanto, quem queira, dos trabalhadores, quem queira sair, não ficar integrado nos quadros da autarquia, recebe a indemnização calculada com base na lei, a que tem direito, para poder não ficar. Mas isto depende, neste momento, depende exclusivamente da vontade dos trabalhadores. Portanto, não são muitos casos. Nós já fizemos uma primeira abordagem com as pessoas, procurando saber qual é que é a sua intenção e a sua vontade. Vamos concretizar isso de forma mais... Desculpa, gente. Não, vamos concretizar isso, ou seja, uma coisa é a consulta que fizemos aos trabalhadores no sentido de perceber qual é que é a sua vontade. Agora teremos que materializar isso, até porque nos casos em que as pessoas quiserem receber uma indemnização, naturalmente ela tem que ser calculada e isso tem que ficar devidamente referido. Aliás, todo esse processo será feito durante o período de liquidação, ou seja, nós vamos procurar fazer com os serviços que temos
esse acompanhamento até ao final, sem termos que contratar uma entidade externa e com recurso às empresas que nos apoiam do ponto de vista da gestão financeira, procurando fazer, se houver aqui alguma complexidade ou alguma questão que se venha a revelar mais complexa, teremos que nomear uma comissão liquidatária. De qualquer modo, o objetivo é fazer essa consulta aos trabalhadores e depois materializar aquilo que é a sua opção. Relativamente à entrada em vigor, eu conto conseguir ainda fazer uma Assembleia Municipal Extraordinária antes da Assembleia Municipal de setembro, por várias razões, não só por esta. Há pelo menos dois temas que nós temos em curso e que será fundamental nós conseguirmos levar à Assembleia Municipal antes da Assembleia Municipal de setembro, para produzir efeitos o mais rapidamente possível e portanto, o propósito é tentarmos marcar uma Assembleia Extraordinária. Se isso não for de todo viável, será na Assembleia de setembro. De qualquer forma, naturalmente, nós vamos proceder do mesmo modo que procedemos o ano passado, dado que nós, para fazermos vindima, temos necessariamente que contrair empréstimos bancários para poder fazer a vindima, para poder fazer vinho, para voltar a ter um estoque de vinho razoável e, portanto, não faz qualquer sentido nós estarmos a fazer isso nesta altura, uma vez que o que estamos a procurar fazer é liquidar os empréstimos e é pôr as contas em ordem, de forma a podermos fazer a liquidação da cooperativa em condições de que não advenha daí nenhum prejuízo para o município. E, portanto, o propósito é fazermos isto ainda numa Assembleia antes de setembro. Se não for possível, logo veremos, teremos mas a atitude, o comportamento será naturalmente idêntica àquele que tivemos este ano, porque não há outra forma a não ser endividando a cooperativa. Muito bem. Não sei se a senhora vereadora quer fazer mais alguma questão. Eu ponho então a proposta de liquidação da Agropiarça Produção Agrícola Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade Limitada à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por maioria com os votos contra das senhoras vereadoras da CDU. O ponto 8, exatamente. O ponto 8 da nossa ordem de trabalhos é a asta pública para cedência temporária da exploração do restaurante e bar das piscinas municipais de Alpiarça. Vem para conhecimento, de qualquer forma tem agregado à informação o edital, o programa de concurso e caderno de encargos para esta asta pública, que vem anexo à informação que têm as senhoras vereadoras e o senhor vereador, e vem também a proposta de júri do procedimento da asta pública, em que se designa como presidente a doutora Ana Sofia Fonseca, a doutora Virgínia Gaspar e o doutor Tiago Reis, todos funcionários do município, e como vogais suplentes o senhor Carlos Laíns e a doutora Carla Sofia. Estava a ver, isto, os óculos com os progressivos são complicados, e a doutora Carla Sofia Gonçalves Martins Borba, como vogais suplentes. Todos os procedimentos que estão aqui referidos, quer o contrato, quer a minuta o programa de concurso, quer o edital, estão anexos à informação das senhoras vereadoras e, portanto, eu julgo que está devidamente clarificada com a documentação anexa a proposta que está em causa. Senhoras vereadoras, faz favor. Senhora vereadora Fernanda Cardigo. Senhora Presidente, tenho aqui uma questão que vou colocar, que podia ter colocado no período antes da ordem do dia, mas como tinha a ver com esta questão do bar, eu vou aproveitar e colocar aqui. Muito bem. Para já dizer, nada contra a asta pública, pelo contrário. A questão é a seguinte: no dia 12 de junho, a secção de triatlo do Clube Desportivo Os Águias
a quem desde já aproveito por felicitar pelos resultados deste fim de semana e que tivemos alguns pódios e ainda uma convocatória para um campeonato da Europa. De várias secções do Clube Desportivo Várias Águias. secções. Tivemos inclusivamente gente em pódios nacionais. Nomeadamente Exatamente. no É verdade. ciclismo e Na patinagem de patinagem. velocidade, enfim, houve várias. O escalão de formação de futebol também ganhou um torneio lá em cima. E o futebol, exatamente, ganhou exatamente. também o torneio. Foi um bom fim de semana para o Clube Desportivo Águias. Foi muito bom. E a secção de triatlo solicitou a possível utilização deste espaço para fazer de bar durante o verão, uma vez que nas piscinas não há, portanto, Não há neste apoio. momento, nenhum apoio. Pelo que sei, até agora ainda não obteve nenhuma resposta. Eu compreendo que este processo já estivesse a decorrer, mas que pelo menos seja dada uma resposta a esta secção, que penso que merece, não é? E em relação aqui, só tinha também aqui em relação à esta pública uma dúvida, porque diz, pelo prazo de 5 anos, período renovável 3 anos, e o valor é 450 euros. Certo. Mensais, certo? Sim, é a base de licitação. Como aqui não está explícito, só depois os pagamentos é que serão mensais, mas não está explícito se é Mas pelos é. 5 anos, se é claro Não, que... claro, obviamente que não. São Obviamente, valores mas mensais. não sei se Sim. não seria melhor... Pode eventualmente ser aqui acrescentado mensais no ponto que tem o valor da base de Está licitação. lá, explícito. Não, é só. Muito bem. Sr. Vereador, apenas dizer, relativamente a esta questão, nós temos estado a preparar este processo de asta pública, à semelhança do que fizemos para outros locais que tínhamos, que não estavam a ser ocupados, designadamente o bar do Jardim Municipal, que já está ocupado e que segundo aquilo que nos foi referido, a entidade adjudicatária solicitou uma prorrogação de 15 dias, uma vez que os fornecedores de um conjunto de equipamentos ainda não lhes forneceram, mas está em vias de, até setembro, o propósito é abrir durante o verão ainda, mas pelo menos a partir de setembro seguramente que estará a funcionar. E relativamente a esta questão, nós temos estado a preparar esta asta pública e o Sr. Vereador falou diretamente com a Sra. Presidente do Clube Desportivo Os Águias para nós fazermos a informação relativamente, ou seja, foi-lhe dado conhecimento desta asta pública, não houve uma resposta escrita ainda à secção triatlo por uma razão específica, que é, se a asta pública ficar deserta e se o espaço não for ocupado por nenhuma entidade, é viável que responder afirmativamente ao requerimento que foi feito. E, portanto, enquanto isso foi comunicado à Sra. Presidente, à Presidente do Clube Desportivo Os Águias, no sentido de nós vamos lançar a asta pública, foi-lhe comunicado que íamos lançar a asta pública, por essa razão não havia diretamente uma resposta a dizer sim senhora, podem utilizar o espaço do bar, até porque há ali um constrangimento que é aquele espaço precisa de obras e são obras com algum significado, mas de todo modo o que lhe foi transmitido e aquilo que é o propósito é nós vamos lançar a asta pública, vamos dentro dos prazos perceber se ela tem ou não tem, Para este ano. pronto, se tem ou não tem interessados. E caso isso não aconteça, então é possível nós respondermos afirmativamente. De qualquer forma, e só por essa razão é que não foi feita uma resposta diretamente e por escrito, mas é uma coisa que até podemos fazer com este esclarecimento, sem qualquer tipo de problema, e seguramente que o vamos fazer. E pronto, não sei se há mais alguma questão, não? Então, não havendo... Então não havendo, é que isto depois é capaz de não gravar os títulos para os outros. Pronto.
Eu punha, esta proposta vem para conhecimento e, portanto, eu não vou pô-la à votação, uma vez que decorre das competências próprias que eu tenho relativamente a esta matéria e, portanto, ela vem, deixa-me só. E, portanto, está dado conhecimento relativamente a este ponto. Nós retomávamos agora, se os senhores vereadores achassem bem, os senhores vereadoras, de facto aqui, aparentemente, houve um lapso relativamente à informação que devia ter seguido anexa a esta proposta e os documentos relativamente à modificação orçamental são agora apresentados. Não sei se os senhores vereadores querem um bocadinho para... Eu posso fazer aqui uma... Eu pensei, bem, isto é um quadrozinho e nós vamos aqui olhar para o quadro e vamos logo perceber, mas isto não é um quadrozinho, isto são vários quadros. Uma série de quadros e, como é óbvio, nós agora não é aqui em 5 ou 10 minutos que vamos olhar para isto, não é? Eu posso suspender a reunião um bocadinho e eu própria preparar um esclarecimento mais fácil de fazer. Os quadros, a única coisa que têm é, por um lado, tem a referência onde nós criamos este novo projeto e os outros quadros são as rúbricas onde nós fomos buscar os montantes financeiros para poder alocar aqui. Ou seja, onde nós fizemos efetivamente as alterações orçamentais. Mas eu pedia que nós fizéssemos aqui um intervalinho e vamos aqui perceber se temos ou não condições para fazer este esclarecimento. Ok. Senhora Vereadora Fernanda Cardigo, relativamente a este ponto, nós retomamos agora a discussão do ponto, já com alguns esclarecimentos feitos relativamente à informação que era suposto estar anexa à proposta e que não tinha vindo, e, portanto, tem a palavra, se faz favor. Dizer que nós aceitamos votar este ponto mediante os documentos que nos foram apresentados, mas que será uma exceção, porque estes são documentos de alguma responsabilidade e que requerem que tenhamos um pouco mais tempo para os estudar. No entanto, pelo tempo que tivemos aqui e penso que percebemos o que é que se passa, vamos votar. Muito bem, muito obrigada, Senhora Vereadora, e já reiterando as minhas desculpas pela falha de envio desta documentação, que de facto é essencial para podermos votar o ponto, e agradecendo a colaboração das senhoras vereadoras, dada também a importância de nós administrativamente conseguirmos que o processo avance rapidamente, também tendo em conta os prazos a que estamos sujeitos, eu punho então o ponto à votação. Esta é a modificação orçamental, é uma revisão orçamental número 2, relativamente à incorporação no Plano Plurianual de Investimentos do projeto construção da nova Unidade de Saúde de Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Nós chegamos assim ao final da nossa ordem de trabalhos de hoje. Não existe público na sala, qual não haverá momento de intervenção do público, e eu dava a palavra e pedia à Vanessa, por favor, que nos está a apoiar, que nos lesse a minuta da ata.